Fala minha galera, bem-vindo ao canal e hoje eu extraio com vocês o quadro Devaneios, cujo o tema de hoje será Cão Coragem. Então, para introduzir um pouco sobre esse tema, eu vou começar, citando uma frase e logo depois contextualizando quem era de fato Cão Coragem, certo? Então aqui eu tô, talvez vocês me venham olhando muito, é porque eu tô aqui com o meu tablet, né? Com o meu, nem sei como é que fala o nome desse aqui, enfim, o meu aparelho olhando a tela às vezes para poder me guiar e me manter ainda assim guiado dentro do assunto durante a nossa conversa, certo? Então, gostaria de começar com vezes 100% seguro de como agir, muitas vezes coragem. E quem era Cão Coragem para a gente iniciar esse tema que eu tenho tanto a destrinchar e a falar, porque é um tema que eu vivi bastante durante a minha vida, é um tema que eu acredito que me impulsionou demais a começar as coisas na minha vida, porque vendo a realidade a qual eu era inserido anteriormente, era algo que eu precisava, apesar de não ter um caminho e um objetivo tão claro desde o início, porque eu não sabia como chegar até lá. Então, para contextualizar, Cão Coragem, para quem não conhece, é um desenho que passava na televisão aberta antigamente, acredito que no período da noite, da madrugada, dos finais de semana, se não me falha a memória, ou até mesmo nos canais privados. Então, Cão Coragem quem era? Ele era um cão que era bem pequeno, rosa, e que estava ali para proteger uma senhora e um senhor de todos os monstros que apareciam, sejam eles do tamanho que fossem, da força que tivessem e de onde viessem. E ele não sabia quando isso ia acontecer, como ele ia proteger, mas ele sempre estava de prontidão para poder proteger os seus. E analisando melhor e de uma forma mais fria, todo esse desenho hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, ele me desperta uma curiosidade muito grande, porque muitas das vezes a gente só sabe de fato qual que é o nosso linear de força ou a nossa capacidade de desenvolver soluções para determinados temas quando a gente está exposto a situações críticas que demandam isso e que aí a gente chega no nosso ápice do pensamento, do nosso ápice da força, de encontrar uma resolução para aquele problema, né? Sempre quando a gente está exposto. Então, por que eu falei que esse tema ele conversa muito comigo e eu gosto, né? Foi o principal motivo de eu ter pegado ele para poder divagar um pouco sobre o tema, depois tive alguns devaneios e até fixar certas ideias para pôr aqui escrito, porque quando eu era muito menor, eu sempre tive uma leitura talvez um pouco antecipada sobre a minha realidade e a minha percepção de mundo, né? Eu tenho uma certa dificuldade de ler cenários quanto ao que eu estou vivendo no momento e que me facilitou também conhecer um pouco ao próximo, obviamente. Então, quando eu era muito menor, quando eu era... porque falo menor porque é difícil falar pequeno, porque uma pessoa de 2 metros de altura durante a vida nunca foi tão pequena assim. Então, quando eu era menor, ali na minha casa eu já sabia da realidade que a gente era inserido e existiam algumas coisas que eu percebia, só que eu não sabia de fato o porquê gerava tanto estresse e algumas desavenças. E um dos principais motivos, não o principal, mas uma das coisas que causavam esse desgaste nas relações ali na minha casa, era essa questão delicada que acontece em mais de 80%, acredito eu, mais de 70% das famílias brasileiras, que é a questão financeira. E isso muitas das vezes despertava alguns conflitos internos por conta disso, e eu sempre reparava que existia algo por detrás de tudo aquilo que ultrapassava a barreira do amor e da paciência. Que às vezes o ser humano, quando ele está exposto nessas situações de extrema dificuldade, ele pode vir a reagir dessa maneira, ou com um estresse muito grande, ou com uma explosão de emoção incontrolável, né? Então,
ali, analisando toda aquela realidade, eu via que eu precisava ter alternativas para poder buscar uma solução mais clara e mais eficaz para minha vida. E ali não era um cenário nada perfeito, né, para que eu pudesse canalizar toda a minha energia para algo que fosse do meu prazer de fato. Mas graças a Deus eu tive uma oportunidade de, no esporte, né, ali na nossa região, no Brasil no geral, todo mundo começa com um sonho de querer ser jogador de futebol. Mas esse nunca foi o meu caso, eu nunca tive um sonho de fato de querer ser um jogador de futebol. Eu ali ia na onda, gostava, nunca fui muito bom, então acho que isso contribuiu muito, né? Hoje em dia faço uma perna ou outra num jogo com a galera, na resenha, mas nunca fui muito craque da bola desde muito jovem. Então nunca tive essa vontade. E aí ali fui descobrindo a capoeira, logo depois o Muay Thai, assim por diante eu descobri outros esportes que davam para ser praticado, como o futsal também, né, que é uma variação do futebol, mas ainda assim já é um pouco diferente. Tinha um tênis de mesa, tinha outros projetos socioculturais na época de CIEP, para quem é do Rio de Janeiro e viveu isso, que eu ia lá, me interessava, mas nunca dava continuidade porque acabava a verba, né? A gente sempre teve esse problema com os projetos sociais, que no meio do caminho acabava a verba do governo e aí encerrava o projeto. Então, numa dessas eu acabei conhecendo o handball, justamente numa escola, num CIEP da vida. Meu irmão já estudava lá, escutei muito falar através da minha mãe, e aí fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Um esporte com a mão, nada a ver com basquete, físico tanto quanto, mas uma outra dinâmica, enfim, muito novo. Tinha tentado todos esses esportes. Quando eu cheguei nessa escola que tinha o handball, fui logo de cara. E aí, pra mim ali, por que eu digo que foi um ato de coragem? Porque assim que eu cheguei na escola, a mente do brasileiro, e principalmente os que não têm muito acesso, ela tá muito voltada, quando você pensa o esporte, futebol. E toda a variação disso, tirando alguns esportes ali, como futsal, basquete e alguns outros, ela era vista, né? Acho que hoje esses temas já são vistos de outra maneira. Ela era vista um pouco quanto afeminada. E o handball, por ser um esporte com a mão, enfim, na época era visto dessa forma. E, ao meu ver, ali, eu acredito que tenha sido um dos primeiros atos disso. Por quê? Porque existiam muitas pessoas ao entorno, quando eu entrei na escola, na minha respectiva sala mesmo, que diziam, cara, mas esse esporte não é um esporte de feminino, enfim, diferente. E tinha esse certo ar de julgamento, mas ainda assim confrontei ali, né? Acredito que não só eu, toda a galera que veio anterior a mim, que acredito deva ter escutado isso em algum momento, vão me confirmar caso vejam esse vídeo. E ali, naquele momento, eu identifiquei que o handball seria pra mim. Eu acho que foi um dos primeiros esportes que eu identifiquei e eu falei, cara, eu quero isso daqui, eu quero isso. Eu sei que isso daqui pode ser algo maior do que foram os esportes anteriores. Então comecei a me aprofundar no esporte, mergulhei de cabeça, e daí apareceu uma oportunidade. Alguns anos depois, acredito que 2, 3 anos depois, apareceu uma oportunidade para eu ir para São Paulo. E ali eu fiz como eu sempre fazia para as viagens que tinha pela escola que eu jogava. Fui às ruas para poder vender alguns doces, para arrecadar a verba e ir para São Paulo, né? Isso por 2 vezes. 2 vezes eu fiz isso porque foram 2 viagens de teste e na terceira eu viajei definitivamente. Já estava aprovado, né, no clube. E ali em São Paulo, acredito que deva ter sido uma das... Enfim, não vamos numerar porque senão eu vou acabar me perdendo, mas foi uma outra prova. Porque ali vivia como um adulto, tendo 13 anos, próximo a completar 14, mas vivia como um adulto, morava numa casa, né, de árbitros, morava no fundo dessa casa que tinha um quarto e um banheiro com acesso à cozinha para o café da manhã, e o resto do dia eu passava fora, né? E a minha rotina ela consistia em ir para a escola, ir para o clube, ficar durante o período de treino que fosse necessário, às vezes dobrava a categoria, e logo depois voltava para casa, chegando em casa por volta, num dia que eu voltava cedo, sei lá, saía de casa 5 da manhã, 5:30, voltava às 9, num dia que voltava cedo, acredito eu, 8.
algo por aí, e num dia que esperava um pouco mais, porque tinha que dobrar a categoria. Não é que tinha, né? Que eu também sempre fui esse atleta de querer fazer a mais, querer estar com um grupo mais velho, porque sabia que isso tinha um valor que poderia me agregar um algo diferente. E aí chegava em casa pra lá das 10, algumas vezes, né? Porque você vinha ali no metrô meio que, caraca, que treino difícil. Às vezes dormia no metrô, passava a estação, dormia no ônibus, passava e tinha que voltar. Enfim, lembrando agora, foi uma época que me ajudou muito a construir lastros, né? Então, passado isso, as coisas foram caminhando, foram evoluindo. E por que eu tenho citado todo esse começo da minha vida? Porque foram coisas que me exigiram coragem sem eu saber o que eu iria precisar, sem saber o que viria depois. E aí vem uma citação de Aristóteles no livro Ética Nicômaco, que eu gosto muito, que ela diz: a coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras. Então, essa frase, ela conversa com o que eu penso, por quê? Porque se não fosse a coragem de eu tomar uma decisão ainda assim tão jovem, não teria acontecido tantas coisas boas. Porque, e aí eu tenho que falar exatamente do exemplo que é o mais vivo na minha vida, porque a partir desse primeiro ato, aconteceram tantas outras coisas que foram muito benéficas que chega a ser difícil nominar cada uma, mas, para ser claro, hoje eu vivo numa realidade diferente, com uma possibilidade, com um exponencial, uma crescente na vida muito, possivelmente, muito melhor do que seria se eu não tivesse, né, agarrado à primeira oportunidade que tive. Hoje eu tenho contato com outras pessoas, né, que vêm de outros lugares do mundo, assim como eu, que se encontram aqui onde eu estou, e tem esse intercâmbio cultural, o intercâmbio linguístico, que foi através do esporte, através dessa atitude que é o tema da nossa conversa, né? Desse primeiro ato de coragem, de você pegar e falar, cara, eu vou acreditar nisso com tudo que eu tenho, porque eu vejo que existe uma possibilidade real que depende de mim. Nesse caso, ela dependia de mim de algumas variáveis, algumas poucas. Mas eu sabia que a maior parte do trabalho eu poderia desenvolver para poder chegar. E assim eu fiz. Mas isso eu acho que eles... não dá para, né, generalizar tudo, mas ele se cabe a muitos aspectos da nossa vida, porque existem muitas coisas que só cabem a nós. E tudo aquilo que cabe a nós é muito possível. Por mais que a gente não acredite, é possível, né? Então, o que seria possível para nós? Tudo. Existem, obviamente, algumas variáveis que vai poder colaborar e contribuir. Por exemplo, um menino que nasceu na periferia, o meu caso, não vai ter a mesma oportunidade que um menino que nasceu na Europa, por exemplo, sabe? A margem de progressão desse rapaz que nasceu na Europa, ela é muito maior pelas condições do meio que ele foi inserido. Mas ainda assim não se torna impossível, sabe? Eu sei que existem muitos discursos que constroem tudo isso, toda a dificuldade, vim de um país que foi alvo, né, da escravidão, né, foram escravos levados para lá, um país que foi, né, fundado com a mão de obra humana, foi explorado durante muito tempo, mas ainda assim, infelizmente ou felizmente, é o meio que nós vivemos. E eu não tenho nada contra o sistema capitalista, enfim, mas é o meio que nós vivemos e nessa sociedade que nós vivemos, aquele que tem a oportunidade e se mostra preparado perante a ela, felizmente ele vai sobressair. Ou infelizmente, depende do ponto de vista que a gente vê, né? Mas sou grato por ter tido a oportunidade de poder desenvolver em um meio diferente ao qual eu fui inserido no início da vida. E eu acredito que eu fico de exemplo para mostrar que em muitas das ocasiões a gente tem que estar preparado, né, para poder tomar algumas decisões, principalmente no âmbito profissional. E agora no meio pessoal. Do que eu tenho para falar do meio pessoal, cara? Quanto a relacionamentos. Existem relacionamentos que não nos fazem bem como a gente imagina. Porque às vezes a gente fica preso na cegueira de mas essa pessoa está do meu lado há tanto tempo. Por que eu iria mudar o meu comportamento para com ela, sendo que ela está aqui há tanto tempo? E aí isso entra numa zona de comodidade,
será que essa pessoa só está do seu lado porque você está cômodo com a presença dela e aprendeu a ser desrespeitado por ela? Às vezes uma relação que não é sadia, de uma amizade ou de um relacionamento, ela pode te fazer mal e te atrapalhar em outros aspectos da sua vida, e isso necessita também coragem para poder... Não só coragem, existem uma gama de coisas que vem por detrás, mas como esse é o tema principal do vídeo hoje, existe uma análise fria que precisa ser feita depois de um certo tempo, né, que você nota, e aí você começa a analisar que é recorrente esse mal-estar, às vezes não na presença, mas às vezes numa fala dessa pessoa, num olhar, que você começa a notar que, cara, realmente essa pessoa não é uma pessoa que me faz bem. Então eu preciso talvez me desvencilhar um pouco dela para poder entender de fato o que temos e qual que é a nossa dinâmica. Porque às vezes essa pessoa ela não é ruim para você. Talvez ela só não gosta de ir para passeios na natureza, sabe? E aí você também se sentir mal porque não foi para um passeio na natureza, porque ela não pôde ir, aí é algo que você tem que olhar para você e trabalhar consigo mesmo. Porque a partir do momento que nós depositamos a autonomia da nossa vida em conjunto com uma outra pessoa, a gente tenta juntar as nossas autonomias, isso está totalmente errado. Você tem que ser capaz de ir para uma praia, de ir para uma trilha, de ir para um shopping, de ir para um evento social que for, um cinema, um pagode, só. Isso não é vergonha, velho. Cara, você tá só no lugar, isso te abre uma oportunidade, um leque de oportunidades de conhecer amigos, interagir com um garçom, interagir com um cara que limpa o ambiente, interagir com segurança da balada, e você abre um leque para conhecer novas pessoas, se abre um novo mundo para você, porque você foi vivenciar isso aberto a novas experiências. Porque às vezes até quando a gente vai com alguém, é um pouco diferente, né? Porque ali você tá numa dinâmica com seu amigo, tá na troca ali, às vezes você fica fechado, às vezes interage com outras pessoas, depende do modo que vocês são, mas... E às vezes também acontece dessas relações do que acontecer. Às vezes você tem que interpretar, né, como eu estava dizendo, para que servem essas relações. Existem relações que vão ser incômodas por completa, e aí as relações que eu digo, cara, realmente essa pessoa e você tem que se desvencilhar, porque não tem mais o que agregar uma para outra. Já que existem tantas coisas que incomodam, talvez esse tempo distante seja bom. Talvez seja definitivo, talvez vocês voltem a se falar, mas às vezes é bom, sabe? Ou então você entender de fato qual é o nível de amizade ou de relação que você tem com aquela pessoa. Isso eu tô falando num caso de amizade e até mesmo de familiares. Porque não são todos os familiares que a gente vai estar aberto a contar toda a nossa vida, não são todos os amigos. Eu acho que a única pessoa nessa vida que você conta tudo de fato, e ainda assim existem umas conversas outras que, sei lá, são mais pessoais. Por exemplo, acho que um conselho matrimonial, sabe? Você vai pedir para um amigo que é casado, que também tem uma família, né? Normalmente você vai ter essa troca ali com o seu brother que é casado e tem essa família, a mulher vai ter essa troca com uma outra amiga que também é noiva, porque já entende do processo. E aí são conversas diferentes, mas no grosso, eu acho que lá ele, brincadeira à parte, no grosso, acho que o casal ali, ele conversa sobre tudo, né? Acho que conversa sobre 99% das coisas que se passam, 100% das coisas que se passam ali na convivência do casal. Então, cara, isso é um ato de coragem. Porque às vezes você fica com medo de magoar o outro cara, olha, eu notei que a nossa relação tá assim, assim, assado, e eu preciso que a gente sente pra conversar e se entenda. Porque senão isso fica se arrastando durante muito tempo. Até que chega um momento que você perde talvez uma amizade que se você sentasse e conversasse, você entenderia que essa amizade é só pra você ir pra um barzinho, tomar uma, conversar sobre coisas fúteis ou mais profundas da vida, e é isso. Mas essa não é a parceria pra você ir viajar, sabe, pro Nordeste. E às vezes a amizade que é pra você ir viajar pro Nordeste não é a amizade que é pra você ir viajar pra fora do país.
E tudo isso, o diálogo, né, facilita muito a vida de todos. E para não chegar nesse nível, é aí que entra o diálogo. Então, cara, por isso que essa frase ela me pega muito. A que eu citei bem lá atrás já. A coragem é a primeira das qualidades porque garante todas as outras. Bem-estar é uma delas. E agora sobre uma outra coisa que eu gostaria de comentar, talvez esse vídeo fique um pouco longo, já está, né, longo, é sobre justamente este vídeo. Este incrível vídeo aqui. Esse incrível vídeo, ele tá num canal de YouTube que hoje está sendo realizado, todos os vídeos, por mim. Mas essa idealização, ela surgiu, vamos colocar numa base de uns 15 anos atrás, um pouquinho menos, quando eu e meu irmão, na época que a internet de escada tinha chegado lá em casa, né? Acredito que nas casas que tinham um pouco mais de condição, a internet já era de cabo no modem, conectada na CPU, né, da época, no computador. A nossa ainda era de escada. Chegou nessa época aí. A gente sempre tava com um delayzinho. Então, quando essa internet chegou lá em casa, não importa, dava igual se a gente tinha 50, R$1, R$10. A gente ia, botava o crédito lá e ia usar a internet para ver vídeos de brincadeiras que aconteciam na época dos primeiros YouTubes, né, no Brasil. E ali a gente via, a gente olhava e falava, cara, a gente podia fazer isso pra internet porque é algo que a nossa família ela é engraçada naturalmente, sabe? Existem muitas coisas que aconteceram, principalmente na dinâmica antiga da nossa família, que era muito engraçado. E aí a gente comentava sobre aquilo e até que uma vez apareceu a oportunidade da minha mãe comprar uma câmera e ali a gente fotografava tudo, fazia diversos vídeos e num desses vídeos, né, a gente acabou captando uma baita pérola da minha avó, que, enfim, piada interna que é só a gente vai saber qual que é. E infelizmente minha mãe veio a perder. Passado isso, obviamente a gente não tinha maneiras de comprar uma outra, né? A única coisa que deu para resgatar foram aqueles rolos, que aí depois foi revelado mais tarde pela minha mãe. E daí realmente não tinha como a gente dar continuidade nesse projeto, porque a gente não tinha um tablet, a gente não tinha um celular que desse para filmar, não tinha mais uma câmera. Passou isso, a gente entendeu. Seguimos nossa vida, estudamos, ele foi trabalhar, eu continuei no handball, na escola, enfim, passou a vida. E daí, quando apareceu uma oportunidade de eu ter um celular, que seja, algo para poder filmar, eu ainda falava para mim, cara, não, preciso esperar a oportunidade perfeita, preciso esperar a oportunidade perfeita. E vem o questionamento agora, por que raios, às vezes a gente espera a oportunidade perfeita, sendo que quando a gente está exposto numa situação de extrema urgência, a gente não tem essa hesitação. Entendo que, né, aquele espírito de luta ou fuga, ele é diferente, mas quando você para e analisa algumas certas experiências da sua vida, alguns momentos em que você olhava e falava, cara, eu não tinha nada, mas eu tinha tanta convicção que isso ia acontecer, sabe? Acreditava tanto. E por que hoje, em condições melhores, eu ainda hesito? E aí, o questionamento que eu coloco à mesa agora é o que falta para começar? Porque a gente, de fato, não precisa das condições perfeitas. Se a gente for esperar as condições perfeitas, a gente nem sair de casa vai, né? Porque a gente não se agrada com nada, às vezes, tá sol, a gente reclama, chove, a gente reclama. Ser humano, normal. E cadê essa nossa coragem? Parece que isso vai se perdendo e se diluindo com o tempo. Mas aí existem picos, né? Motivações. É uma palavra até que eu hesito muito em utilizá-la, porque a motivação, para mim, ela parte de um pressuposto que aconteceu algo, ou eu fiz algo, ou fizeram algo para que eu estivesse motivado. E eu acredito que o caminho para a gente ter êxito, ele não vem de motivações. Porque a gente não vai ter motivações constantes. A gente precisa construir hábitos, né? E a partir disso,
as coisas vão acontecendo. Progressos mínimos. É como o hábito de ir para academia. Você começa com resultados pequenos, dependendo da onde você começa, e logo depois você vai, conforme a sua preparação, qual que é o seu objetivo, você vai atingindo as suas metas. Então, cara, eu realmente, às vezes, me indago muito sobre isso e fico muito reflexivo. E até quando a gente vai tardar? Existe uma frase que agora me veio essa citação na cabeça, da Jut Jut. Não sei para quem conhece, né? Júlia, infelizmente. Eu admirava muito o trabalho que ela fazia, a maneira que pensava sobre muitos temas. E Júlia, eu descobri antes desse humorista, Diogo Defante, que em um momento de reflexão muito sano, e é uma pessoa que normalmente na internet se mostra meio diferente desse momento, muitas das vezes, citou que foi antes, a citação foi, antes tarde do que mais tarde. E mais verídico que isso, impossível, velho. Porque quanto mais a gente adia, e aqui já vem uma outra reflexão que eu li, essa foi forte. Também, né? Muito parecida no livro Brevidade da Vida, de Sêneca, que diz, enquanto adiamos, a vida passa. E essa é a mensagem. Acho que eu vou finalizar por aqui, porque essa frase ela fala muita coisa. Enquanto adiamos, a vida passa. Seja ela para uma dedicação que a gente possa vir a ter e colher um resultado um pouco melhor dentro do esporte, para uma aplicação em um curso que possa vir a melhorar o nosso saber, para que possa talvez te ajudar a evoluir no ramo que você quer, seja ela estar vivendo um relacionamento muito conturbado que está te fazendo mal e aí você não está conseguindo se desvencilhar disso, mas infelizmente você talvez precise da coragem e possivelmente ser talvez a pessoa amada da história em só abandonar. Porque às vezes você vai tentar se explicar 1 milhão de vezes, mas essa pessoa não vai entender. As pessoas ao entorno não vão entender. Mas isso lhe faz mal. E se isso lhe faz mal ao ponto de te impedir em outros pilares da sua vida, eu acho que aí talvez seja um momento para repensar e tomar uma decisão um pouco mais assídua, assim, sabe? Firme e assumir. Não vai ser fácil. Talvez a mudança de um trabalho, talvez uma fala ali durante seu trabalho que vá confrontar uma opinião ou se mostrar durante uma reunião assim que você tem uma ideia muito convicto daquilo, sem medo do julgamento alheio, porque talvez você expondo essa ideia vai despertar um outro ponto de vista que vai levar vocês até a melhor solução daquela reunião, sabe? Então, esse é um vídeo sobre isso, sobre a coragem, porque enquanto não tivermos coragem e adiarmos, a vida passa. Esse foi o quadro Devaneio. Espero ver você em breve. Um abraço, compartilha e deixe seu joinha aí para fortalecer essa comunidade que espero crescer junto com vocês cada vez mais, tanto com os vlogs quanto com esses momentos de reflexão. Beleza? Tamo junto. Abraço do Brian. É nóis.